Olá, estamos de volta com a cobertura especial das eleições 2018, direto do Tribunal Superior Eleitoral. Agora são 11 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Como nós mostramos há pouco, o TSE recebeu pela primeira vez uma missão da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Os representantes vieram ao país conhecer o funcionamento do processo eleitoral brasileiro e acompanhar de perto a nossa votação. O repórter Jesus Mosquera está com o assessor internacional aqui do TSE, Ciro Leal. Oi, Jesus, essa visita emblemática na democracia brasileira, né? Raquel, sem dúvida alguma, é a primeira vez que a OEA, Organização dos Estados Americanos, envia uma comitiva para testemunhar, para acompanhar o processo de votação eletrônica que acontece no Brasil, né? É um instrumento importantíssimo de transparência, assim como os testes de tecnologias, auditorias e a própria presença de toda a imprensa do Brasil e do exterior. São 750 profissionais de 110 veículos de comunicação do Brasil e veículos internacionais também que estão participando dessa cobertura e sem contar os visitantes e estrangeiros, que é uma categoria diferente dos observadores da OEA. Existem os visitantes internacionais e os observadores da OEA, e quem explica a diferença para a gente, você já apresentou, é o Ciro Leal, ele que, além de assessor internacional do Tribunal Superior Eleitoral, também segue a carreira de diplomata. Muito bom dia, Ciro. Qual é a diferença, para a gente começar aqui a nossa conversa sobre esse assunto, entre os visitantes internacionais e os observadores da OEA? Claro, Jorge, muito obrigado pela pergunta. Acho que isso é uma dúvida que tem aparecido recorrentemente, né? É importante a gente esclarecer. Os observadores eleitorais da OEA, eles vieram também a convite do Brasil, né? É um convite formal que é feito depois, consubstanciado depois em dois acordos, um acordo de procedimentos e um acordo de privilégios e imunidades entre o Brasil e o TSE e a OEA. E com base nesses acordos, eles vão ter liberdade para, onde eles quiserem em território nacional e até onde está acontecendo o voto no exterior, presenciarem as eleições. Então podem entrar em qualquer sessão, pedir documentos, conversar com funcionários. Eles estão aqui já há algumas semanas em Brasília solicitando documentação e dados, estatística, acesso a sistemas, e nós temos, de forma muito transparente, transmitido tudo isso a eles, né, a OEA. Também estarão presentes, estará um técnico da área de TI da OEA, estará presente na apuração, aqui, aquela que acontece entre as 17 horas e as 19 horas, que não pode ser divulgada. Então, para garantir a total transparência e o rigor dessa apuração antes do início da divulgação às 19 horas de hoje. Já os visitantes internacionais eles são representantes de órgãos eleitorais de outros países que mantêm relações de cooperação com o TSE. Então são homólogos aqui do TSE. Eles vêm aqui para uma programação fechada que o TSE organiza, ou seja, eles não estão como o pessoal da OEA livres para circular por aí. Eles fazem uma programação nossa e ao final nós esperamos fortalecer os laços de cooperação e de intercâmbio de boas práticas e conhecimento com eles. Então, o intercâmbio com a OEA é também um assunto de transparência, mas mais visando a uma liberdade de acesso completo deles às nossas instalações e aos nossos sistemas. Já no caso dos visitantes, é uma visita menos aprofundada, vamos dizer assim, mas que temos o interesse de com isso, aprofundar a cooperação com eles no futuro. E o que é o resultado desse trabalho realizado durante essas semanas aqui pela comitiva da OEA? Isso resulta em um relatório? O que isso tem de efetivo de retorno para a comunidade internacional e para a justiça eleitoral brasileira? Claro, ao final da observação da OEA, de fato, como você mencionou, será publicado um relatório. Na verdade, o relatório será preparado de forma preliminar para depois ser apresentado formalmente junto ao Conselho Permanente da OEA, em Washington. Ou seja, é um relatório bastante formal, que conterá várias avaliações sobre as nossas eleições e algumas recomendações. Certamente haverá reconhecimento de vários pontos em que as práticas do TSE e da Justiça Eleitoral como um todo são consideradas exemplares. A urna eletrônica certamente estará nessas práticas, nós já supomos. E também alguns pontos em que podemos melhorar. Já existe uma preocupação, por exemplo, da OEA, já é recorrente, nós temos visto em outros relatórios, com a participação feminina na política.
é uma área em que o Brasil talvez possa melhorar futuramente. Então, a gente está também imaginando que eles possam fazer alguma recomendação nesse sentido. E as recomendações, elas servem, claro, como um subsídio para a nossa autoavaliação, mas também como uma forma de aprofundar a cooperação com a OEA com vistas ao melhoramento contínuo do nosso processo eleitoral. Muito obrigado pela entrevista. Essas foram as palavras de Ciro Leal, assessor internacional do Tribunal Superior Eleitoral. Eleições 2018, vem pra rua!